Olá, sou Rafael Balago, repórter da Exame. Estou aqui nos Estados Unidos acompanhando a posse de Donald Trump. Estou aqui com o Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, que fica baseado aqui perto da capital americana, e vai comentar para a gente os principais pontos dessa posse. Maurício, o Trump fez o que ele prometeu, né? Assinou um monte de ordens executivas logo no primeiro dia, de imigração, de mudança de regras, promessa de enxugar o governo. Eu queria que você comentasse falando para a gente como é que essas ordens, esses primeiros passos repercutiram aqui em Washington. O que você ouviu das pessoas aqui? Bom, em primeiro lugar, bem-vindo a Washington, Rafael. É importante dizer que você mencionou bem. Havia uma expectativa que essas medidas fossem tomadas logo no início do governo e realmente elas foram. E do ponto de vista político não foi uma surpresa, né? Os democratas que eu conversei nos últimos dias, inclusive, elencavam essas medidas que acabaram se materializando. Do ponto de vista jurídico, já começou a se arquitetar uma reação a algumas medidas, essas a gente pode ser mais específico, né? E do ponto de vista do mercado financeiro, a gente vê hoje o mercado, né? Hoje, terça-feira, dia 21, o mercado reagiu também demonstrando que nada do que foi apresentado ontem pegou ninguém de surpresa. Inclusive, o fato das questões das tarifas não ficarem claras ainda e ganharem um tempo, né, para absorver aí o novo governo também fez com que a reação do mercado fosse uma reação bastante neutra. A gente pode dizer, então, talvez que o mercado e a política meio que normalizaram o Trump? Eu não sei o que você quer dizer com normalizar, mas o fato é que assim, o mercado trabalha com expectativa e toda vez que há uma quebra de expectativa, a gente tem volatilidade, tem variação. E o que aconteceu na posse, não houve uma quebra de expectativa em relação ao que se ventilava como potenciais medidas. Existe uma dúvida sobre como é que as tarifas vão funcionar, para que países, em que grau, em que momento, mas como isso não foi endereçado ontem, então a gente tem nesse início de governo um mercado bastante calmo. Maurício, você acompanhou também a posse, né, em alguns dos eventos, você foi a baile, você foi no comício ontem, na segunda-feira, né? O que você sentiu dos apoiadores do Trump ao vê-los ali de perto por tanto tempo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que uma sensação de que a gente, né, Rafael, a gente esteve na convenção em Milwaukee, uma sensação de que a campanha não acabou, né? Uma sensação, a base trumpista continua bastante energizada. Achei muito interessante que geralmente os discursos de posse, tanto republicanos como democratas, são discursos mais conciliadores, né? Mais olhando o que tem que fazer, quais são os problemas. E os discursos dessa posse são discursos de campanha, continuando falando bastante dos temas que são relevantes para essa base de apoio. Bastante, em vários momentos, bastante populistas, mas é o que eu falei, parece que a sensação que eu tive olhando os discursos lá ao vivo foi, continuamos em campanha. Campanha que nunca acaba, né? E para onde você acha que vai esse movimento MAGA, né? Make America Great Again, que é o movimento do Trump, após essa vitória? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o Trump agora vai para um segundo mandato, né? Um segundo mandato que tradicionalmente não tem perspectiva de poder futuro. Então, politicamente, a gente vai ver um movimento de outros atores políticos tentando ocupar o espaço de poder futuro, uma coisa natural de quem não pode se reeleger. A grande questão, obviamente, vai passar pela popularidade do Trump. Quanto mais popular o Trump, mais, obviamente, esse movimento MAGA vai ter relevância e mais provavelmente que o eventual substituto do Trump venha desse movimento. Mas é claro, se ele tiver um governo impopular, aí a gente vai ter outros atores, inclusive atores hoje que estão relegados a serem coadjuvantes no Partido Republicano, eventualmente ganhando protagonismo, né? Uhum. E uma grande questão para esse futuro do governo vai ser se as ordens executivas do Trump vão ser cumpridas de fato, né? No primeiro governo, ele também lançou uma série de ordens logo no início e muitas foram barradas na justiça e acabaram não entrando em vigor. Você acha que dessa vez tem uma chance maior dessas ordens se manterem e, de fato, se virarem realidade? Bom, claro, Rafael, a gente tem que olhar uma a uma, né? E lembrando que nos Estados Unidos, movimentações jurídicas podem acontecer no plano estadual, então algumas ordens serem vetadas no plano estadual e no plano federal. E é importante dizer que das que apareceram ontem, talvez a que tem a maior probabilidade de seja vetada em qualquer instância seja a questão do nascimento, né? Porque isso é uma coisa da Constituição, então a probabilidade de ser vetado em diversos planos é alta, mas as outras a gente vai ter que acompanhar e literalmente do ponto de vista legal, caso a caso, né? E do outro lado da oposição, né, eu estive aqui em Washington esses dias também e eu vi praticamente nenhum protesto da oposição, né? Em 2017, quando o Trump tomou posse, houve protestos muito grandes. O que tem visto e falado e ouvido sobre a estratégia da oposição para esse momento que o Trump está com tanta força? Para onde que vai no Partido Democrata agora? É interessante isso que você mencionou, assim, porque assim, do ponto de vista de opinião pública, a gente está com o país dividido, né? A gente teve uma diferença que, assim, estatisticamente, a gente está falando de 1 ponto percentual que foi essa eleição, é bastante dividido. Então, a gente já tem
de cara, metade do país que rejeita o Trump. Ou seja, a gente vai ter eleição competitiva em todas as instâncias em função dessa divisão. Mas a gente não viu a mesma energia que eu vi em 2017 do Partido Democrata. E é interessante porque, naquela época, o Partido Democrata vinha de 8 anos de governo, agora vem de 4, né? A gente não viu a mesma energia. Eu acho que tem uma dose de o partido estar anestesiado com o resultado ainda. Isso eu percebo nas interlocuções que eu tenho com diversos integrantes do Partido Democrata. E também, mas é importante dizer que a gente tem eleição em 2025, a gente tem 2 eleições de governador que são bastante relevantes, que uma é em New Jersey e a outra é na Virgínia, sendo que a Virgínia é republicana, então os democratas vão concentrar esforços para conseguir virar o estado. Então, e também a gente também tem importante elementar que a gente tem uma maioria republicana na Câmara muito pequena. A gente está falando aí de quatro cadeiras, o que é bastante marginal. Então, assim, a partir de agora vai começar a acontecer eleições especiais da Câmara. Vai ter esse ano, vai ter o ano que vem, obviamente. O ano que vem tem a eleição geral da Câmara. Então, assim, eles precisam começar a concentrar, porque assim, a gente já tem eleições importantes e a gente está vivendo um ambiente polarizado. A gente vai para qualquer disputa eleitoral competitiva, né? Sim, e para encerrar a conversa aqui, a última questão, nas próximas semanas as tarifas vão ser a principal questão que você vai prestar atenção? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, as tarifas é uma coisa, em primeiro lugar, é uma coisa que divide, mesmo quem está próximo lá do Trump não sabe exatamente o que ele quer. Alguns são mais favoráveis às tarifas, outros são menos favoráveis às tarifas. É importante dizer que o próprio secretário do Tesouro não comprou essa agenda de tarifa, pelo menos publicamente, não comprou essa agenda de tarifa. Do ponto de vista de política externa, os países não sabem como é que essa tarifa vai ser usada para barganhar outros temas. Então, na verdade, é um grande ponto de interrogação, né? E eu acho que o mercado e a política não só a política interna americana, mas a política externa vão estar olhando isso, né? Mais algum ponto que você falaria que a gente não comentou? Não, eu acho que é importante dizer também que a gente vai começar a olhar já a popularidade do Trump a partir de agora, né? Tem um dado histórico que é interessante, que os presidentes eleitos costumam perder 5 pontos percentuais no primeiro semestre, e principalmente depois desse ambiente polarizado. E o Trump já começa com um teto baixo de popularidade. Se ele perder 4, 5, 6 pontos, ele já vai entrar no mesmo território do Biden de aprovação. Então, eu ficar muito atento aí à popularidade do Trump. Eu lembro que o Biden, inclusive, perdeu popularidade de maior aprovação com 6 meses de mandato, mais ou menos. Exatamente. Né? E talvez o ponto de inflexão tenha sido a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Mas o fato é que, historicamente, os primeiros 6 meses eles corroem popularidade presidencial. Uma lua de mel bem curta, né? Marissa, então obrigado pela conversa aqui. E continue acompanhando as notícias das eleições americanas e do governo Trump aqui pela Exame.